Ofereço rosas negras para quem partiu muito cedo desta estação. Segue em frente seu caminho, trilhos da revolução. Para seus irmãos deixou a lição. Que a firmeza de uma rocha que nunca se quebra, que tudo suporta, que nunca se entrega, que nunca corrompe o seu coração. Enfrentou os poderosos sua vida inteira, na batalha justa levantou bandeira contra a opressão. Nesse enredo que encerra o seu carnaval, semente do bem vence o mal. Ofereço rosas negras pra quem vai chegar. Sua luta tem que continuar. Que a firmeza de uma rocha que nunca se quebra, que tudo suporta, que nunca se entrega, que nunca corrompe o seu coração. Enfrentou os poderosos sua vida inteira, na batalha justa levantou bandeira contra a opressão. Rosas negras. Bom dia a todas, todos e todos. Salve Roque Ferreira! Chegamos hoje, 12 de dezembro de 2020, ao último dia da segunda semana Bauruense de Direitos Humanos, Roque Ferreira, e vai ser um encerramento com chave de ouro. Hoje a gente vai ter a presença de pessoas muito importantes, de jovens que fazem a notícia independente aqui nessa cidade de Bauru, que é uma cidade de 400 mil habitantes e que tinha apenas um jornal. Agora tem o Jornal 2. É uma honra imensa a gente chegar hoje para apresentar para a população de Bauru, para a população da região e para o mundo inteiro o trabalho que é feito aqui na assistência social pelos psicólogos, psicólogas, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, toda a equipe de funcionários em prol da redução das violações de direitos nessa cidade. Então, o que a gente deseja é uma Bauru justa e igual para todas as pessoas. Então, nossa atividade de hoje tem o título Reportagens e Debate, Insegurança Alimentar, Moradia e População em Situação de Rua em Bauru, São Paulo. E tenho a honra de apresentar uma juventude que dá orgulho para a gente, jornalistas corajosos, inteligentes, criativos, que fazem a notícia acontecer aqui na nossa cidade. Eu convido Bibiana Garrido e Lucas Mendes, são aí do Jornal 2, mídia independente, que a gente vai fazer um trabalho aqui para que vocês invistam, né, colaborem financeiramente para a gente manter a potência e a força dessa mídia. Salve Jornal 2, dá um alô aí, galera. Bom dia, Kátia. Bom dia a todo mundo que está acompanhando mais essa atividade dessa gigante Semana Municipal de Direitos Humanos Roque Ferreira. Viviana. Bom dia a todos e todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, que vão chegar ainda. Desejamos um bom debate, uma boa conversa e agradecemos o convite do Conselho da segunda semana Bauruense de Direitos Humanos Roque Ferreira de estar integrando esse debate nessa programação. Que bom vocês aqui. E agora a Camila, para completar esse trio maravilhoso. Camila, abra seu microfone, por favor. Camila Araújo é estudante de jornalismo e repórter do Jornal 2. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada, Semana dos Direitos Humanos, pelo convite e bom debate a todo mundo. Obrigada por estar acompanhando a gente aqui. Seja bem-vinda, Camila.
E aqui eu apresento também, para completar, né, esse debate dessa manhã de hoje, encerramento da nossa semana, a psicóloga do Centro Pop de Bauru, Janistela Chaves. Salve, Jane! Bom dia a todas, todos e todos que nos acompanham. Bom dia, equipe do Jornal 2, parabéns pelo trabalho desenvolvido. E que bom que a gente tem a oportunidade hoje de falar um pouco, né, do trabalho realizado na cidade de Bauru com a classe mais excluída aí da população. Seja bem-vinda, Jane. Obrigada. Jane também é membro do Conselho de Direitos Humanos de Bauru. Salve, salve! E aqui é a Vanessa, nossa parceirona. Abre seu microfone, Van. Vanessa Ramos. Seja bem-vinda. Abre seu microfone, Van. Isso aí. Dá um salve, Van. A gente não está te ouvindo. Isso, tenta abrir de novo o seu áudio. É assim mesmo, gente. Faz ao vivo, A gente depende de internet. Depende de internet. Aí, Vanessa. Aí, Vanessa. Tenta falar agora. Fala com a gente. Não vejo. Não? Faz o seguinte, Vanessa, é normal. Você sai do StreamYard e entra de novo. Aí habilita o áudio na entrada, tá bom? Eu vou só falar agora sobre o objetivo da semana. A semana foi um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade em 10 de dezembro de 2018, data que se celebra a Declaração Universal de Direitos Humanos, que este ano completou 72 anos. Essa é mais uma homenagem ao nosso companheiro, membro do Conselho, Roque Ferreira, e seu legado de luta e enfrentamento contra as violações de direitos humanos estará sempre presente nas nossas ações e fez parte da nossa programação. Nas atividades que todas foram virtuais por conta da pandemia do coronavírus, foram discutidos temas essenciais para o enfrentamento dos problemas que se apresentam neste cenário tão obscuro que vivemos no nosso país e no mundo e na nossa Bauru. Em especial, em relação à participação popular e o papel dos conselhos, sociedade civil, mídia, especialmente independente, em busca da democracia. E hoje apresentaremos esse debate importante, e agora eu passo a palavra para a galera do Jornal 2. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Kátia. Obrigado pelas palavras iniciais aí que você falou, né? Até é complicado depois a gente tocar, né? Seguir aqui depois de tão elogiosas palavras, assim, a gente fica muito feliz mesmo. E a gente lembra também que a Kátia teve junto lá nos primórdios do Jornal 2, na formatação ainda, quando era apenas um projeto, uma ideia de alguns egressos da Unesp e de alguns estudantes da universidade, e esteve com a gente em diversas reuniões, pensando ideologicamente, né, formatando esse projeto mesmo, e foi uma grande satisfação para a gente também, especialmente poder te conhecer, mas acredito que também para todos os outros membros também tenha sido. Bom, para dar seguimento, né, eu sou o Lucas, sou repórter e editor do Jornal 2. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite para a participação do Jornal 2 aqui na Semana Municipal de Direitos Humanos, Roque Ferreira. É uma honra muito grande, e para nós, enquanto mídia independente, né, como a Kátia bem pontuou na sua fala inicial de abertura,
corrobora realmente o nosso propósito aqui na cidade de Bauru, enquanto um veículo de comunicação que, por ser independente, tem a liberdade editorial, né, e o compromisso total com a população de Bauru, inclusive colocado, né, o jornal coloca editorialmente esse compromisso com a defesa dos direitos humanos aqui na cidade de Bauru, além de apoiar, reportar, né, repercutir todas as lutas sociais, os atos, manifestações, protestos, seja de movimentos sociais, de sindicatos, de coletivos, de grupos culturais, enfim, a movimentação social, a mobilização da população de Bauru, né? Então, estar participando aqui desse evento é mais um ponto nessa nossa trajetória, né, que a gente humildemente vem tentando pautar um pouco aqui na cidade de Bauru desde o final de 2017, quando o Jornal 2 iniciou as suas atividades. Falando ainda do evento Semana de Direitos Humanos Roque Ferreira, gostaria também de fazer um apontamento com relação ao nosso querido homenageado, né, nesse ano, na semana, que é o Roque Ferreira, um grande amigo nosso, acima de tudo, né, um companheiro não só de lutas, mas um amigo de vida mesmo, de mim, de vários outros membros do Jornal 2, além, claro, de toda o que o Roque representou, né, na cidade e o que ele representou para as pessoas que puderam conviver com ele, né, um grande mestre, um grande professor, uma pessoa muito querida, muito amável, que a gente tem, né, num lugar especial dos nossos corações e que para sempre, se depender de nós, será lembrado e repercutido sempre que possível. E importante ressaltar também que o Roque foi um apoiador de primeira hora do Jornal 2, ele já conhecia boa parte dos membros que viriam a formar o Jornal 2, então esse contato foi bastante próximo desde o início, então ele sempre apoiou o projeto, sempre entendeu a importância dessa iniciativa para promover um debate mais qualificado, um debate público mais profundo, mais radical, no sentido de ir à raiz dos problemas estruturais e concretos da cidade de Bauru e das situações reais, né, que afetam as pessoas e a população da cidade, principalmente aqueles grupos que estão em situação de maior vulnerabilidade social, as pessoas que estão em situação de pobreza, de miséria, de falta de moradia, enfim, todos os diversos problemas que a gente enfrenta e acompanha na cidade de Bauru. Então, achamos importante também pontuar essa presença, né, do Roque na trajetória do Jornal 2, apoiando, incentivando a nossa existência, inclusive apoiando sempre, na medida do possível, financeiramente também, algo que a gente sempre pautou desde o início, a questão da independência financeira como um alicerce, né, como um pré-requisito para garantir a independência editorial, para garantir a nossa liberdade de poder reportar, de poder denunciar, de poder apontar os problemas reais e concretos da cidade de Bauru. Então, a gente agradece também ao Roque, a todo o seu apoio, inclusive financeiro para o jornal, inclusive o Jornal 2, no nosso site, jornal2.com.br, temos um acervo das colunas que o Roque escreveu para o jornal. Ele era colunista do Jornal 2, escrevia vários textos para a gente desde o início do jornal, lá em 2017. Então, vocês podem acessar no nosso site, tem a aba Colunas, lá na home do site. E tem, além do Roque, vários colunistas, mas tem todo o acervo dos textos que ele mandou para a gente, comentando sobre diversos temas, sobre racismo, sobre o desmonte do modal ferroviário, sobre a falta de moradia da população de Bauru, sobre a questão ambiental, sobre especulação imobiliária. Então, entendemos que é um acervo bastante rico, bastante importante, né, das contribuições do nosso amigo Roque Ferreira para a cidade de Bauru, para a população de Bauru. Isso está livre, está aberto, está lá no nosso site. E, enfim, se tiver alguma dificuldade para localizar também, pode mandar uma mensagem para nós no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, só buscar nas redes sociais Jornal 2 que a gente vai atender com a
com o maior prazer do mundo. Gostaria de lembrar também, antes de passar a palavra para a Camila, que vai dar uma introduzida, né, no tema que a gente vai tratar aqui hoje, que o convite para a gente participar dessa Semana dos Direitos Humanos partiu do professor Clodoaldo Cardoso, então a gente agradece também a iniciativa dele, que partiu dele, inclusive, a sugestão, né, de... Bom dia, Clodoaldo, um prazer aí que você está acompanhando a atividade. Partiu dele, inclusive, a iniciativa da gente produzir essas reportagens que serão exibidas aqui nessa transmissão. O Jornal 2 vem fazendo reportagem em texto e em vídeo, né, ao longo da sua trajetória, e a ideia do Clodoaldo foi justamente fazer algumas reportagens em vídeo sobre a situação da fome aqui na cidade de Bauru, e aí a gente pegou essa ideia, encampou essa ideia, produzimos 3 vídeo-reportagens, hoje aqui por questão de tempo, questão de otimizar os trabalhos, serão exibidos os 2 primeiros episódios dessa pequena série chamada Alimento, né, a nutrição vulnerável em Bauru, é o nome que a gente colocou nessa série, que vai tratar justamente da segurança alimentar e as relações que a segurança alimentar tem com as pessoas que estão em situação de rua, com as pessoas que estão em habitações vulneráveis ou precárias, em bairros periféricos aqui da cidade de Bauru. Esse é uma pequena contribuição do Jornal 2 dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer na cidade, de sempre aprofundar o debate público, trazer uma contribuição mais positiva, propositiva para a cidade, sem deixar de olhar para situações que precisam ser problematizadas de maneira humanizada, de maneira concreta e bem pontuada, né? Então, a gente sempre busca fazer essas denúncias, sempre respeitando as pessoas que estão cedendo o seu tempo para conversar com a gente, para que não sejam apenas fontes jornalísticas, né, mas que tenham um trato humanizado, que tenham um respeito acima de tudo. Essa é a nossa proposta enquanto uma mídia independente, enquanto um jornal que se propõe a fazer esse tipo de trabalho. Acredito que estamos introduzidos aqui. Eu agradeço mais uma vez o convite, a participação, todos que estão aqui acompanhando. Eu passo a bola agora para a Camila, que vai dar uma introduzida nesse tema que a gente se propôs a discutir aqui hoje. Oi, estão me ouvindo? Bom dia de novo. Muito obrigada, Semana de Direitos Humanos, Roque Ferreira, pelo espaço que é tão importante na disputa das ideias que a gente está travando aqui, que o Jornal 2 faz parte. Obrigada também aos meus parceiros e colegas do jornal pelo convite. Eu fico muito honrada de poder dar essas palavras aqui. E para começar esse tema da fome, eu trouxe alguns dados que me chocaram muito quando eu entrei em contato com eles. São dados globais, a gente não está falando aqui exatamente de Bauru, que a gente vai falar depois com a Bibiana e com as reportagens, mas eu queria muito trazer esses dados que me indignam bastante e eu queria compartilhar com vocês essa indignação. São dados da Organização das Nações Unidas, da FAO, que é o setor da ONU que trata de comida e agricultura, que diz que em 2018, o último dado que a gente tem, eram 820 milhões de pessoas passando fome por ano no mundo. Esse número, por sua vez, é maior do que o número de 2017, que é maior que o número de 2016. Então, a gente tem um cenário alarmante de que a fome está aumentando. E na pandemia, então, a gente pode ter certeza que isso só vai piorar, né? Por outro lado, pegando um gancho rapidamente, na pandemia também a gente vê manchetes jornalísticas escandalosas mostrando que bilionários estão 30% mais ricos, enfim. Então, é um cenário sistêmico, né, de um sistema que promove desigualdade social, fome e por aí vai. Outro dado que eu queria trazer, então, são 820 milhões de pessoas passando fome. Além disso, são 2 bilhões de pessoas no mundo, 2 bilhões, que estão em situação de acesso irregular
de acesso irregular a alimentos que sejam seguros, nutritivos e suficientes. Então, são 2 bilhões de pessoas, a gente hoje é em torno de 7 bilhões, desses 7 bilhões, são 2 bilhões de pessoas que não têm acesso garantido, ou seja, vivem em situação de insegurança alimentar pelo mundo. Vale ressaltar que não é só nas periferias, nos países da periferia, que essa situação se expressa. Na verdade, 8% da população da América do Norte, que é o centro desse sistema, e da Europa, que também é esse centro, também estão em situação de insegurança alimentar. Então, a gente tem aqui a realidade de um sistema que produz desigualdade até para aqueles países que são ditos de primeiro mundo, né, do centro do sistema, ou seja, dentro desse sistema capitalista, mesmo no centro, ali onde a gente acha que tudo tá certo, todo mundo tem acesso à qualidade de vida, mesmo nesses locais a gente não tem essa realidade. Por outro lado, a gente tem hoje a produção de alimento capaz de chegar a 10, não chegar, né, porque realmente não chega, mas a gente tem uma produção de comida que poderia alimentar 10 bilhões de pessoas no mundo. Só que hoje em dia, a população mundial é de 7 bilhões. Então, a gente tem alimento capaz de alimentar mais pessoas do que as existentes atualmente, né? É uma situação que indigna bastante. Então, por que esses alimentos não chegam na boca das pessoas que passam fome, que vivem em situação de insegurança alimentar? Aí, por outro lado, a gente tem a realidade de quem produz esse alimento, né? No sistema que a gente vive hoje, no sistema capitalista, o objetivo final da produção de alimento não é garantir a existência digna, com qualidade de vida para essas pessoas. O objetivo final, na verdade, é gerar lucros, né? Gerar lucro para pessoas, para grandes produtores, para o agronegócio, causando, então, isso que a gente vê, que é a fome. Não só a gente tem alimentos capazes de chegar a 10 bilhões de pessoas que não chegam, então a gente também tem uma outra situação, a gente tem a fome e o desperdício. Essa é a realidade que a gente tem hoje. Bom, agora que a gente já falou de dados e que a gente conhece a situação, não dá para a gente só se indignar e não fazer nada. A gente não dá para se indignar e cruzar os braços, né? A gente precisa estar nessa trincheira, a gente precisa estar disputando essas ideias, né? E acho que não tem espaço melhor para falar disso do que numa semana que homenageia Roque Ferreira, que a luta de toda a vida foi nessa direção, né? De emancipação, de buscar qualidade de vida para toda a população do mundo. Não só de Bauru, não só do Brasil, mas do mundo. Nesse sentido, então, quando a gente se indigna, a gente precisa também pensar propostas e resoluções desse problema, né? Algumas dessas resoluções a gente pauta sempre no Jornal 2, com muito orgulho de estar ao lado, né? De estar aliado de movimentos como o MST, né? Como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é um movimento que produz alimentação agroecológica e que, bom, a gente sabe que hoje é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Bom, enfim, né? Essa é uma proposição para a questão da fome que a gente viu. Então, a indignação, a gente precisa movimentar essa indignação em alguma direção. Essa é uma delas, fortalecer movimentos sociais, que o jornal orgulhosamente está aliado dessas lutas. Inclusive, em julho, a gente publicou uma matéria que falava justamente sobre como a busca por alimentos orgânicos cresceu. E essa busca, ela, aqui na cidade, ela está junto aos alimentos que são distribuídos pelo assentamento Luiz Beltrame, que é distribuído a cada 2 semanas na POSP, né, no Sindicato dos Professores. Essa é uma proposta aqui, que enfim, a gente fala de uma revolta, mas a gente tem que propor soluções.
Outra realidade na cidade, que vale ressaltar quando o assunto é fome, é as comunidades que sustentam a agricultura. Então, na cidade, a gente tem também a iniciativa das CSAs, que visa criar um vínculo entre os trabalhadores rurais, pequenos agricultores, com a população da cidade, né, que se tornam, então, coagricultores. Tudo isso para elucidar que existe, então, alguns caminhos para pensar o problema da fome, a solução para a fome. Mas, acima de tudo, quando a gente se revolta, a gente precisa organizar essa revolta, né? Então, aqui, para passar a palavra para a Bibiana, que vai mostrar esse cenário mais de perto da situação em Bauru, não posso deixar de dizer que a gente precisa, então, organizar essa revolta em movimentos sociais, em associações de bairro, em sindicatos, enfim, a gente precisa agir coletivamente. Se a gente já entendeu que o problema da fome, né, que o problema da fome é a sua distribuição de alimentos, que está muito mais voltada ao lucro e não à garantia da qualidade de vida das pessoas, a gente sabe qual é a raiz desse problema. E se a raiz desse problema é o sistema, a gente precisa se organizar para bater nesse sistema, né? Então, essa é a mensagem. Vamos se organizar. A gente está numa realidade muito alarmante e nós do Jornal 2 temos orgulho de estar desse lado da trincheira, de estar disputando as ideias contra-hegemônicas, de um sistema mais humano, de um sistema diferente desse que a gente vive. Então, não poderia deixar de passar essa mensagem, que é a da organização da nossa revolta. E é isso, agradeço muito pelo espaço mais uma vez e a todo mundo que está acompanhando. E passo a palavra para a Bibiana. Obrigada. Bom, obrigada Camila, Lucas, Kátia pela introdução, as nossas convidadas também, Jane e Vanessa, que vão falar daqui a pouco. Então, continuando a nossa fala aqui do Jornal 2, eu venho trazer um pouco do que está sendo, né, a série do alimento que a gente vem publicando desde a semana passada. Foram 2 episódios já publicados, o próximo vai sair nos próximos dias aí. E a gente tenta trazer um pouco dessa reflexão na série. Na verdade, é um gancho para falar de temas que são latentes na nossa sociedade, e como a Camila apontou, nesse regime capitalista, né? Esse modelo de mercado que a gente vive da acumulação, assim como a alimentação produzida no mundo é suficiente, se não sobra para alimentar todas as pessoas que estão vivendo aqui nesse planeta nesse momento, e não alimenta porque há o regime da concentração, né, do acúmulo capitalista, assim é também com a renda, assim é também com a água, com a terra, né? São elementos que não são mercadoria, com a moradia, e isso acaba sendo fechado ao acesso de todas as pessoas de maneira com equidade, né? Por conta desse modelo que a gente vive, é a concentração, é a exclusão, em detrimento da vida. Então, esses temas que a gente vem abordando no Jornal 2 desde 2017, né, que é a proposta do nosso trabalho, está sempre permeando isso, a questão dos direitos humanos, e de como as pessoas vivem aqui em Bauru, né? Nosso foco é o jornalismo local, às vezes abordando algumas questões da região, como que as pessoas vivem diante disso, essas pessoas que são colocadas, são empurradas para a margem da sociedade. Então, na série Alimento, a gente fala dessa população, que aqui em Bauru, 30%, cerca de 30% da cidade, das famílias bauruenses vivem com meio salário mínimo, e de 20 a 30 mil pessoas dependem do auxílio da assistência social para conseguir comer. Então, é uma realidade que, assim, às vezes passa pelo nosso dia a dia, sem que a gente tenha ciência realmente do que é isso, e nós, como jornalistas, lidamos com isso, conhecemos as pessoas no nosso trabalho. Assim como pessoal de movimento social, pessoal da assistência, pessoal que trabalha diretamente com isso, pessoal dos conselhos, tem contato com essas pessoas e recebe esse impacto do que é essa realidade, né? Gente que está há muitos anos nessa área caminhando, então a gente percebe assim que
as pessoas, às vezes, mesmo com programas e com serviços que existam para ajudar, é uma coisa que ficou muito marcada numa entrevista que eu fiz durante essa série, a Ernestina, que a gente vai ver daqui a pouco, que aparece no segundo episódio da nossa série Alimento, ela comenta assim, eu não tenho fogão na minha casa, eu não tenho gás, então mesmo que eu tivesse a condição de comprar alguma comida no mercado, né, mesmo que ela tivesse alguma forma de poder trazer isso para casa e cozinhar, ela não tem como cozinhar. Então, assim, a gente trata da realidade das pessoas em situação de moradia irregular, né? Então, no primeiro episódio da série, a gente conversa com pessoas que moram no ajuntamento ali do Barreirinho, né? Que é na região do Meridota. E a gente conversou também com o pessoal do Manchester, que são pessoas que a gente já vinha acompanhando desde o começo da pandemia, por conta que o Jornal 2 fez uma parceria com o projeto de Grão em Grão para levar cestas básicas para essas famílias. Então, a gente vinha conversando desde então, e quando surgiu essa proposta do professor Clodoaldo, né, de vamos fazer uma coisa junto para a semana e tal, a gente já ligou e pensou na hora de produzir alguma forma de conhecimento, de reportagem, de material para documentar isso, essa realidade que existe aqui em Bauru, né? Como que as pessoas vivem e como que elas se alimentam. Trazer um pouco desse tema da segurança e da insegurança alimentar. Então, a gente foi lá para falar disso nesse primeiro episódio, focado um pouco na questão da moradia, e no segundo episódio falando da população em situação de rua. Então, aí a gente contou com o apoio do Centro Pop, trazendo um pouco também como que essas pessoas em situação de rua conseguem o seu alimento e margeando um pouco, né? A gente foi também abordar o Bom Prato ali no centro da cidade, que além de ser uma fonte de alimento para a população em situação de rua, também alimenta trabalhadores precarizados. Então, assim, tem gente que só consegue almoçar porque existe Bom Prato. Porque você não consegue uma doação, às vezes com algum tipo de entidade, de instituição ali, com R$1 você almoça no Bom Prato. Então, e no terceiro episódio, que a gente vai publicar nos próximos dias, a gente vai falar um pouco das hortas comunitárias, trazendo um pouco isso, né, de que se indignar, se revoltar não é o bastante, a gente quer também falar de soluções. E as hortas comunitárias, assim como o movimento trazido pelo MST ao longo dos anos, né, na produção de alimentos orgânicos, as hortas comunitárias aqui em Bauru a gente vê como uma saída, uma opção de autonomia alimentar, né, para as pessoas. Foi um pouco disso que a Marineide, lá no Manchester, ela mora no barraco com a família dela, é um pouco disso que ela fala. De que eu só consigo comer porque eu tenho a minha horta. E então a produção, né, esse acesso à terra traz a autonomia alimentar. Então a gente vê que é uma questão sistêmica de distribuição e equidade do acesso ao alimento, do acesso à terra, porque às vezes a pessoa tendo esse espaço, sendo num âmbito urbano ou sendo num âmbito rural, como a gente vê com os produtores orgânicos, os produtores da MST, o acesso a esse espaço garante um pouco mais de autonomia para autossustentabilidade, né? Então, a gente tem também esse trabalho que vem sendo construído com o Jornal 2, a gente tem a nossa repórter Paula Betelli, que está no Jornal Face da Rua, acompanhando a população em situação de rua, a gente já vinha desenvolvendo alguns trabalhos em torno disso, então foi uma ótima oportunidade de tentar concretizar um pouco dessa situação numa série jornalística que vai ficar aí para quem quiser assistir agora, quem quiser assistir depois, quem quiser consultar e saber um pouco mais das desigualdades que a gente vive aqui em Bauru, né? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar. Aí a gente trouxe como convidadas a Jane Chaves, né, que trabalha no Centro Pop, que é um centro especializado voltado para a população em situação de rua, e a Vanessa Isabela Ramos, que é assistente social e trabalha muito com o pessoal das hortas comunitárias, né, nos residenciais Minha Casa Minha Vida. Então, agora a gente vai exibir os 2 primeiros episódios, né, Kátia? E depois trazer uma conversa sobre isso, o que essas reportagens podem gerar de debate e de construção coletiva para que a gente dê continuidade a esses processos de transformação.
fome é uma coisa que dói, entendeu? Eu não estou nessa situação, é verdade, né? E além da gente fazer esse serviço, tem muitas pessoas que vêm, ajudam, dão acesso, tudo, entendeu? Mas eu agradeço a Deus por isso, mas prefiro viver numa situação melhor, né? Já que nós somos brasileiros, tem que viver melhor, né, filho? Comer bem é que a gente precisa mais de ajuda, né? Para a gente se alimentar, não falta nada. De 20 a 30 mil famílias em Bauru dependem de programas e doações para conseguir comer. Na série Alimento, o Jornal 2 conversa com quem vive na periferia, em moradia irregular e em situação de rua para entender a nutrição do seu ponto de vista. Tudo aqui era tudo mato. Tá? Aqui chama Barreirinho. É conhecido como Jardim Flora, mas é o famoso Barreirinho. Faz mais ou menos 40 e poucos anos que eu estou aqui morando nesse lugar. E o lugar que eu moro aqui, eu considero como se fosse meu berço de ouro. Porque é um lugar gostoso, que eu moro aqui, eu gosto desse lugar aqui, entendeu? Porque nós café reciclagem, nós bebe de reciclagem, nós tem dia que nós café reciclagem para poder juntar, para comprar um leite para uma criança, porque não tem condições. Graças a Deus ainda não estão passando necessidade. O pouco que nós tem, dá. Trabalho com a carroça, carro reciclagem, carro pro quintal, limpo, pego para sujar em tudo. Porque não tem outro ganho também. Não aprendemos a fazer uma coisa errada, não sei trabalhar. Porque tem dia que você tem um leite para dar para uma criança, tem dia que você não tem um pão, tem dia que você não tem nada, você vê criança chorando porque as coisas você não tem condições. Não existe uma política que cuide, né, da segurança alimentar e nutricional por inteiro, que se responsabilize por isso, sempre visto como uma responsabilidade federal e com muito pouco comprometimento estadual e municipal. E a gente acaba tendo essas medidas de combate à fome, mas muito desvinculadas do que seria uma proteção, né, alimentar e nutricional, que a gente entende a fome como uma necessidade emergencial, né? Segurança alimentar, a gente já remete à própria palavra segurança, quanto isso é perene, quanto isso deve ter uma qualidade, né, e que seja algo resguardado, protegido, né, garantido para a população. Abobrinha, giló, pimentão e pepino. A gente vende aqui no bairro, vende no José Regino, no Tangará, vende no Gás, no Parque Paulista, em vários lugares. Ó, ele levou na bicicleta dele, que tem duas partes dessa caixa aqui. A gente estava vendendo por R$3,50, agora a gente aumentou um pouquinho por R$4. A concentração de renda em Bauru é absurda, e é claro que isso vem fisicamente na estrutura da cidade, né? Existe a questão do desemprego estrutural, que ainda não proporciona uma remuneração adequada, um acesso à alimentação e as capacidades próprias, né, de autonomia e subsistência. A gente ainda assim oferta, não de uma forma qualificada, não de uma forma profissional, né, não de uma forma sistematizada o alimento para essa população. Se, por exemplo, ele pegar 20 maços de verdura, ele ganha no máximo assim, quase R$100, R$150, mais ou menos, numa semana. Eu não ganho assim muito, mais ou menos 800 contos, 700 mais ou menos. É dinheiro picadinho, né? Não dá para rejuntar, porque você pega ali, você já gasta o que você ganha durante o dia, você já gasta durante a tarde. A luz vem cara, a água vem um pouquinho, mas aí tem um alimento, por exemplo, a mistura, que é um pouco cara. O que falta aí dentro de casa é a coisinha mínima. E, assim, arroz, feijão, essas coisas, estão quebrando galho com a cesta, porque aí fica mais fácil. Aí você só compra só a mistura. O alimento, ele sempre está fartando, né, filho? Porque você sabe, hoje em dia dobrou o preço. As coisas no mercado, se você for no mercado, coisa que nem pagava aí R$9, está 25. Eu como arroz, feijão, se tiver uma mistura, uma calabresa, uma linguiça. Em outubro, eu comprei a calabresa, a linguiça e a salsicha. E até hoje está durando. Então, quer dizer, a mistura dura mais. Como não tem condição de comprar carne todo dia, né? Como um ovo, mata uma galinha no terreiro aí e vai sobrevivendo. Porque aqui você tem como criar, já ajuda. Ou pega uma mandioca, uma abobrinha que você plantou ali, entendeu?
Então a gente precisa de um lugar que tenha um espaço que você possa trabalhar, que você pode guardar, ter sua criação, porque é a ferramenta de trabalho, não tem outro ganho para mim. Então, Bauru tem um problema muito grave, que enquanto a gente não entender que a segurança alimentar, ela vem da sustentabilidade. Não tem como você não conseguir conviver com o solo onde você habita, ter a sua casa, ter o seu terreno, ter a sua horta comunitária. Se você não tem resguardado um direito, por exemplo, à moradia, ao trabalho, ao emprego, ao estudo. Então, todas essas questões para a gente é extremamente importante. Triste, às vezes Deus me dá força, e assim vai. Eu distanciei dos caminhos do Senhor um pouco, sabe? Mas sem Deus nessa peleja não é fácil, não. Não é fácil pra quem mora na rua, é difícil, é complicado. Então, às vezes eu canto pra Deus, às vezes eu fico meio triste, às vezes Deus me dá força, e assim vai. De 20 a 30 mil famílias em Bauru dependem de programas e doações para conseguir comer. Na série Alimento, o Jornal 2 conversa com quem vive na periferia, em moradia irregular e em situação de rua, para entender a nutrição no seu ponto de vista. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Você me perguntou o que é fome? Só quem passa. Então eu vou fazer assim. Se alguém estiver vendo, se alguém vai ver, ou vocês estão atrás aí me filmando, fica alguns dias sem comer. Você vê o que é fome. Vai para alguma cidade, se faz de morador de rua, onde não tenha uma assistência que nem tem Bauru. Aí você vai saber o que é fome. Agora, comer bem, não é só questão assim, vamos falar assim também, não é só da alimentação, comer bem é estar num lugar legal, num lugar limpo, num lugar ser tratado com respeito. É um número muito transitório, porque a população de rua em Bauru também migra de outras cidades. A média fixa é 164. Que em setembro nós estávamos com 213 pessoas circulando. Nós temos uma distribuição de alimentação muito forte em Bauru, por grupos solidários, e eles mesmos contam que determinado. Bom, pessoal, acho que teve um problema aqui na reprodução do vídeo, mas a gente já vai colocar de novo. É o segundo episódio da série Alimento, a Nutrição Vulnerável em Bauru. A gente estava apresentando ali a explicação da Simone Escora, que é diretora lá no Centro Pop, sobre o contexto da população de rua, da população em situação de rua aqui em Bauru atualmente. Senhor, um pouco, sabe? Mais sem Deus nessa peleja não é fácil, não. Não é fácil para quem mora na rua, é difícil, é complicado. Então,
Às vezes eu canto cabelo, às vezes eu fico meio triste, às vezes Deus me dá força, e assim vai. De 20 a 30 mil famílias em Bauru dependem de programas e doações para conseguir comer. Na série Alimento, o Jornal 2 conversa com quem vive na periferia, em moradia irregular em viu, vocês estão atrás aí me filmando, fica alguns dias sem comer. Você vê o que é fome. Vai para alguma cidade, se faz de morador de rua, onde não tenha uma assistência que nem tem Bauru. Aí você vai saber o que é fome. Agora, comer bem, não é só questão assim, vamos falar assim também, não é só da alimentação, né? Comer bem é estar num lugar legal, num lugar limpo, num lugar ser tratado com respeito. É um número muito transitório, porque a população de rua em Bauru também migra de outras cidades. A média fixa é 164. Que em setembro nós estávamos com 213 pessoas circulando. Nós temos uma distribuição de alimentação muito forte em Bauru, por grupos solidários, e eles mesmos contam que em determinados momentos eles comem 5, 6 marmitas na rua. Quando a gente percebe, a gente começa a entender quem está sem alimentação, a gente tem um olhar mais específico, até para a própria imunidade nesse período de pandemia. Né? Eu venho todos os dias, principalmente no almoço. Se não tivesse, eu teria que comprar lanche e ficar sem almoço, porque o que eu ganho é pouco, não daria para pagar almoço todos os dias nos outros lugares. Mesmo assim, o Bom Prato ajuda muito. Mesmo com a falta de tempero, eu acho que pode melhorar mais no tempero. E aí você trabalha vendendo paçoquinhas no semáforo. Ó, a alimentação aqui em Bauru pra mim, na minha opinião, é nota 10. É difícil que eu tô falando o quê? De comprar uma alimentação balanceada, custa dinheiro, tem seus gastos. Eu entendo, mas às vezes, a maioria das vezes a rapaziada não entende. Porque, ó, falar a verdade, a fome é horrível. Entendeu? Eu já passei fome aqui na cidade, mas depois de muitos anos, depois foi melhorando. Eu só almoço, jantar eu não janto. Chegar na minha casa eu faço um miojo, como um miojo, eu me viro conforme eu passo. Eu tô sem fogão, sem botijão a gás, então para mim serve muito a comida do Bom Prato. Quando você não tem uma garantia previdenciária, você não tem um auxílio-doença, né? E você está trabalhando nas ruas, você adoece mais. Vem várias outras violências do sistema, como a discriminação, como a imposição de um padrão familiar, expõe a mendicância, e há várias formas impróprias que, além de estar colocando a saúde do trabalhador em risco, também desprotege em relação aos nossos direitos, né? Só se melhorar o meu salário, que daí melhora para comprar o almoço, né? Teria que melhorar o salário da gente, que a gente ganha. Eu já fiquei sabendo que teve algumas oportunidades em algumas outras cidades aí, da rapaziada de rua trabalhar e ganhar
nem que for 400, 500 reais, poxa, se eu tivesse uma oportunidade dessa, eu não estava na rua. Muito obrigada, Deus, por mais um dia maravilhoso em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigada, meu Pai, por tudo. Obrigada. É isso, pessoal. Esses foram os vídeos que a gente tinha se proposto a trazer aqui para acrescentar o debate. E aí, acredito que agora a gente fica na responsabilidade da Jane e da Vanessa para trazer uma qualificação maior para a gente conversar aqui, que vão poder contribuir de forma com maior propriedade, né? Que a Vanessa que vai falar na sequência agora. Bom dia, estão me ouvindo? O retorno aqui para mim está ruim. Eu preparei algumas imagens para a gente discutir essas questões. E eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade, o convite, dizer que eu fiz parte do conselho por duas oportunidades de contato com a gestão do professor Clodoaldo, agora com a primeira gestão da Kátia, que é um prazer imenso, sempre defendi esse conselho, sou militante dos direitos humanos, agora estudiosa do tema. Gostaria de dizer que o Roque foi fundamental na trajetória dos direitos humanos em Bauru. Ele sempre presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara enquanto vereador, e ele deu todo o apoio na aprovação do Plano Municipal de Direitos Humanos, na nossa revisão do Plano de Direitos Humanos, e depois veio compor o conselho junto conosco, quando implantamos a Semana Bauruense de Direitos Humanos, e agora aqui na segunda semana, que com muita honra que a gente coloca o nome dele, e dizer que ele vai deixar saudades, mas que ele é uma das nossas referências de luta. Gostaria de agradecer o convite e também, lógico, fizeram da gestão junto comigo, que tem pautado os problemas da cidade, tratamentos da cidade, não os interesses da Bauruense. Então, parabéns, Lucas, Bibiana, Kátia, professor Clodoaldo, todos que estão assistindo, eu muita gente conheço, gostaria de agradecer em nome do eu vim assistindo, ele é um dos horteiros da Horta do Ipês. Fico muito feliz que puderam participar deste live. E a Camila, que eu conheci hoje, parabéns pelo reportagens do jornal, e não menos importante, de e luta, Jane, só que não se estão bem. Então, pessoas de tanta de prática, realidade, de conhecimento. Pessoal, acho que a Vanessa caiu a conexão dela, né? Acho que estava um pouco problemático o áudio dela. Não sei se ela conseguir entrar de novo só com o áudio, desligando a câmera, acho que pode ser que vá melhor. Se a Vanessa estiver me ouvindo, Vanessa, ela acabou de cair de novo. Desligar a câmera e entrar só com o áudio, aí pelo menos a gente ouve a sua apresentação, que é mais importante, né? Oi? Se você puder desligar a sua câmera, Vanessa, eu acho que vai aliviar a conexão. Aí vai dar para a gente ouvir. Voltou, mas é que estava travando bastante.
Ah, tá. Então, minha conexão está bem ruim, mas eu vou apresentar. Agora vocês estão ouvindo? Eu ia sugerir para você desligar sua câmera, ficar só com o seu áudio. Acho que aí fica mais tranquilo para você apresentar. Tudo bem. Será que vocês ouviram a primeira parte toda? Ouvimos. Tá, então agora eu vou apresentar, vou desligar minha câmera para apresentar um trabalho que a gente tem desenvolvido na cidade. Então, esse trabalho é um trabalho no programa social Minha Casa Minha Vida, é um programa de moradia, é um programa habitacional, no caso, ele foi lançado em 2009 pelo governo Lula. É um programa que buscou atender famílias com financiamento habitacional subsidiado em 95%, essas famílias, um programa inédito que buscou atender famílias sem renda e sem comprovação de renda. Por isso, a necessidade de o trabalho social acontecer, para garantir que o financiamento fosse cumprido, independente da necessidade de comprovação dessa renda na assinatura do contrato. Então, traduzindo, são pessoas que, mesmo desempregadas ou com uma renda precária, conseguiram acessar o seu direito à habitação. Só que, de alguma forma, iam ter que continuar garantindo a sua sobrevivência, como fazem desde quando, né, se entendem por gente. A maior parte da população brasileira tem que lutar diariamente, estrategicamente, criativamente, para manter garantida a sua sobrevivência. Então, como eu disse, para uma pessoa que passou fome, jamais consegue dormir sem pensar nisso todos os dias. Uma das nossas preocupações era garantir a alimentação e a renda, mas como as políticas no município são bem precárias no sentido desses atendimentos, a gente tinha uma experiência de uma horta comunitária em 2013, que aconteceu no Jardim Ivone, e nós pensamos em replicar essa experiência em outras unidades da cidade. Então, naquele momento, em 2017, nós convidamos, né, a profissional, a Cláudia, para estar implantando as hortas nos outros empreendimentos do programa. O nosso objetivo maior era garantir uma variedade de hortaliças para essas famílias. Por quê? Porque muitas, como vocês viram ali nos vídeos produzidos, eles dependem basicamente da doação de cestas básicas, por grupos solidários ou até mesmo pela assistência social. Só que essa cesta, ela garante o alimento seco, arroz, feijão, macarrão. Então, outro tipo de alimentação, muitas famílias não conseguem acessar. Então, essa variedade de hortaliças era para garantir um acesso maior, uma quantidade e variedade de alimentos para essas famílias. Esses alimentos seguros, eles são livres de agrotóxicos, livres de defensivos de qualquer natureza, são produzidos em áreas públicas ou particulares, dentro dos empreendimentos ou áreas institucionais, fora dos muros dos condomínios. Tem uma precificação solidária no sentido de atender as famílias com o valor da hortaliça abaixo do valor de mercado. A questão do porcionamento a gente garante, porque muitas famílias, elas têm ou pouca renda, ou uma família é muito pequena, então ela não vai consumir a quantidade vendida no mercado. Por exemplo, um maço de alface tem 3 pés de alface. Essa quantidade para ela é muito grande. Então, o que se vende na Infelizmente, a Vanessa está com a conexão bastante instável, né? Acho que, pelo menos, a gente conseguiu acompanhar a introdução dela.
E, enfim, tá muito bacana, eu acho muito importante trazer essa propriedade que ela traz aí com os projetos das hortas comunitárias. Eu não sei se ela vai conseguir entrar novamente, os slides estão passando aí na tela, né? De forma que pelo menos a gente possa entender um pouco o projeto aqui no âmbito de Bauru, os projetos das hortas nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Lembrando que esses 2 vídeos que a gente passou dessa série Alimento serão acrescidos de mais um terceiro vídeo, que é justamente sobre esse tema das hortas comunitárias, que será publicado pelo Jornal 2 na semana que vem. Então, fica aí o recado, né, o convite para todo mundo acompanhar também, e será um complemento para a gente entender esse trabalho que a Vanessa estava explicando. Não sei, eu sugiro que passar a palavra para a Jane, né, para ela fazer a introdução dela. Acho que para a gente otimizar o tempo também, em respeito ao pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, eu acho que pode ser, Jane? Tranquilo da sua parte? Então, manda bala. Só precisa ligar seu áudio aí. Pronto. Aí. Para a gente falar, né, um pouco da alimentação ofertada, né, para as pessoas em situação de rua, vou dar uma breve resumida no serviço, né, que o Centro COP oferece à população, que as alimentações estão inclusas, tá? Pode ir o primeiro slide, tá? Né? O SUAS, né, a gente precisa falar do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, né? Qual que é a função? Ele tem a função de organizar, né, e gerir aí os programas, benefícios da assistência social, tá? E aí a gente vai falar agora do Centro COP, né? Não, tem que voltar. Desculpa. Previsto no decreto 7.053 de 2009, na tipificação nacional de serviços assistenciais, o Centro COP constitui-se uma unidade de referência, né, da proteção social especial de média complexidade de natureza pública estatal. O Centro COP, ele oferta o serviço especializado para pessoas em situação de rua, né, um serviço que tem como principal objetivo proporcionar vivências para o alcance da autonomia, estimulando, além disso, a organização, a mobilização e a participação social. Pode passar, cá. Antes de eu falar das formas de acesso, eu vou falar sobre quem são as pessoas atendidas, né, no Centro COP. São famílias e indivíduos que utilizam as ruas, né, como espaço de sobrevivência, de moradia. E essas são as formas de acesso, né, tem a demanda espontânea, as denúncias que são feitas para a equipe de abordagem social, e os outros serviços, né, serviço de garantias de direitos, demais serviços, e do Centro COP, após os atendimentos, as avaliações em conjunto com o usuário atendido, é realizado o encaminhamento. Encaminhamento tanto pode ser para as casas de passagem, quanto para outros serviços da rede socioassistencial. Pode passar, cá. Os objetivos, né, do Centro COP, possibilitar acesso aos direitos e serviços socioassistenciais, promover ações para a reinserção familiar e comunitária, e promover a sociabilidade, autoestima, autonomia, contribuir para o pleno exercício da cidadania. Pode passar. Né, aqui temos os serviços ofertados, né, então a gente vai falar das refeições. O Centro COP, ele oferta 3 refeições diárias, né, que é o café da manhã, o almoço e o café da tarde. O almoço em parceria com o Bom Prato, que já vem há mais de um ano, né, e aí, pela questão da pandemia, nós passamos a oferecer o café da manhã, porque durante a pandemia foi disponibilizado um cartão para que os usuários também possam tomar o café da manhã
realizar o almoço, né, e agora eles estão entregando as marmitas, a marmita do almoço, a marmita do jantar, pelo Bom Prato. Entre os outros serviços ofertados, né, a gente tem o atendimento social, orientação psicológica, as dinâmicas de grupo. Esse trabalho que está agora no slide é um trabalho que foi desenvolvido pelas estagiárias de psicologia da USC, que era um trabalho sobre sustentabilidade, geração de renda, né, que eles tinham dado início. Infelizmente, as coisas mudaram um pouco, né, o percurso por conta da pandemia, para não haver aglomeração, né, as coisas foram se perdendo um pouco, né, mas foi um projeto muito interessante também, que viabilizava a geração de renda, né, também. Aqui temos também as capacitações, né, profissionais para o mercado de trabalho, atendimento jurídico, atividades artísticas, recreativas, esportivas, né, dentre outras ofertas, né. Pode passar, Cá. Isso são algumas fotos de algumas atividades realizadas, né, recreativas. A gente gosta muito de fazer festa junina, esse ano não teve, né, uma tristeza só. Mas algumas dos eventos, né, que a gente consegue realizar no Centro Pop. Esse outro slide é uma questão que a gente julga de extrema importância, que é o acompanhamento do consultório na rua e demais equipes de saúde, que conversam com os usuários constantemente, estão lá presentes tanto para a aplicação de vacinas, quanto para outros procedimentos, né? E essa foto abaixo é um dos nossos usuários que terminou, inclusive, o curso de planificação, que é um curso oferecido aí pelo Programa de Inclusão Produtiva. Pode passar, então. Ainda um pouco mais de serviço ofertado, as oficinas, as atividades externas, né, que realizado passeios, né, eles gostam muito de atividade ao ar livre, jogar bola, piquenique, essas coisas. E infelizmente, coisa que nós não podemos estar realizando durante esse ano por conta da pandemia. Pode passar, cara. Alguns resultados, né, no meio das dificuldades, que ainda são muitas, né, do nosso trabalho, nós temos alguns resultados muito especiais, né, de conquistas de 2016 até agora, 2020, nós fizemos um levantamento que quase 90 pessoas superaram a situação de rua, sendo por reinserção familiar, inserção no mercado de trabalho, construção de novos projetos de vida, né, e aí a gente vê algumas dessas pessoas, né, temos o seu Claudinei, que inclusive foi candidato a vereador, seu Claudinei da primeira foto, temos o Luciano, a Débora e o Gustavo também, que foram acompanhados pelo serviço por mais de 5 anos, e hoje se encontram na própria moradia, né, e já tem uma renda para sobreviver. Os outros que foram inseridos no mercado de trabalho, que eu não vou me lembrar o nome, mas é o mercado de trabalho informal, que não tem segurança nenhuma, né, mas enfim, vão tentando de alguma maneira reconstruir suas vidas. Né, e esse acho que é o casal mais conhecido do Centro Pop, né, a Adriele e o Felipe, que eu estou no Centro Pop desde que eu entrei na prefeitura, desde 2012, a Adriele, inclusive, foi meu primeiro atendimento, e foi um longo processo, né, um longo processo de conquista, de trabalhar, trabalho da autoestima, né, despertando as possibilidades aí que tínhamos, né, para poder colaborar com a construção de vida dela, e a gente se orgulha muito, né, dessas conquistas que temos. Poderiam ser muito mais, né, mas a gente fica feliz de ver que algumas pessoas conseguiram superar a situação. Acho que é isso, gente, obrigada. Fui clara pela alimentação, ficou alguma dúvida?
Não, acho que é isso mesmo, Jane. Trazer esse panorama mesmo do contexto dessa oferta dos serviços públicos de assistência, né? Que foi justamente a proposta que motivou essa atividade de hoje aqui, né? A Bibiana, a Camila estiveram lá no Centro Pop, acho que podem até comentar alguns aspectos até que a gente não conseguiu abordar no vídeo, né? Vocês tinham comentado. Foi muito legal ir gravar a reportagem lá no Centro Pop, porque sempre quando a gente vai fazer um tipo de reportagem mais sensível nesse sentido, né, de conversar com as pessoas, a gente sempre sai dali aprendendo algo. E eu acredito, sim, particularmente, que é a questão também de estar presente, né, como jornalista. A gente, no Jornal 2, tem essa prática, essa filosofia, assim, né, de não tratar as nossas fontes, as pessoas, simplesmente como um objeto para a gente conseguir publicar uma reportagem, né, de, vou lá entrevistar a pessoa tal e pego as aspas que eu preciso, pego a fala que eu preciso e vou embora, acabou. E aí, principalmente quando a gente vai fazer reportagens de temas delicados, como é a situação de rua, esse jornalismo humanizado se faz ainda mais necessário, né? Porque essas pessoas, tanto em situação de rua, quanto as pessoas que moram em barracos, que a gente vem acompanhando, né? Não costumam estar na mídia tradicional. Porque não costumam ser ouvidas, né, em reportagens, não são procuradas para entrevistas, a não ser quando acontece alguma coisa, e aí, de repente, vira uma atenção momentânea ali, assim, né? Mas essa visita no Centro Pop, para além do vídeo que a gente assistiu, né, trouxe bastante aprendizado das histórias das pessoas que estão ali. E a gente vai vendo que quebrando alguns paradigmas, né? Quebrando essa relação distante entre jornalista e fonte, a gente vê ali como pessoas conversando com pessoas, né? E além dos entrevistados que toparam aparecer no vídeo, a gente ficou ali um tempo trocando ideia com todo mundo e foi bem bacana. Inclusive, agradecemos o Centro Pop essa abertura para receber a gente no momento do café da manhã, né? E acho que a Camila queria comentar alguma coisa, Camila? Só pegar um gancho na sua fala, Bibi, rapidamente, antes da gente passar para a pergunta da Lilian, sobre essa questão do jornalismo que o Jornal 2 se propõe, né? Que a gente ouve muito falar por aí que o jornalismo dá voz às pessoas, mas a gente tem que começar a entender que essas pessoas, elas têm voz, né? O que difere o Jornal 2 de jornais de mídia hegemônica é que essas outras mídias maiores, elas não estão interessadas em ouvir essas vozes, né? Porque as pessoas têm voz e o nosso papel é ouvi-las. Então, é nessa perspectiva que a gente atua, né, indo ao Centro Pop, em outros locais de situação que as pessoas estão em situação de vulnerabilidade social. É ouvir e transmitir essa mensagem que precisa muito ser escutada. Legal, Jane. A Lilian Pires chegou lá no chat perguntando para você quais seriam as dificuldades do dia a dia para trabalhar as políticas públicas junto à população em situação de rua. A maior dificuldade que a gente tem é o preconceito, né? É complicado porque você quer inserir essa pessoa em um programa, né? Você quer proporcionar uma reinserção, né, no mercado de trabalho, um curso de capacitação,
Elas mesmas, às vezes, não acreditam, né, que elas podem, que elas conseguem, né, fazer isso. Já foi tão, aquela questão de tudo que ouviu, né, que já está tão contido, tão cristalizado, né, de que não pode, não... Entre as políticas, né, a dificuldade é essa burocratização, digamos assim, né, que você não tem um encaminhamento direto para um determinado serviço, ou às vezes eu posso encaminhar para um curso de capacitação, só que esse usuário ele não tem o ensino que estão pedindo, ele não tem a escolaridade que estão pedindo ali. Enfim, são várias, né, as questões, as dificuldades, os desafios assim que a gente enfrenta no dia a dia. Mas o que mais pega para a gente é a questão de preconceito mesmo, das pessoas não saberem, né, as pessoas olharem para o individual e não olhar a situação de rua como uma questão estrutural, né, então às vezes acha que a pessoa está ali porque não quer trabalhar, porque está ali porque está usando droga, está ali por diversas questões, só que não conseguem, não se perguntam, né, a questão não é estar ali, mas por que essa pessoa está ali? Né? Desde quando ela tem sofrido violências e privação de direitos que hoje ela não consegue se estabelecer, né? Então, assim, é muito complicado, né? Só para dar assim, uma maior visão, né, disso que eu estou dizendo para vocês. Todos os locais que nós passamos com o Centro Pop, para o prédio, né, para poder executar o trabalho e tal, nós tivemos problemas, né, problemas de vizinho que não quer perto, em outro determinado momento, abaixo-assinado, que é para sair do local onde estava, né, então, assim, desde 2012 eu acompanho esse processo. O tamanho da dificuldade que é para as pessoas entenderem, né, que trata-se de um serviço, né, e trata de um serviço que oferece a possibilidade de que a pessoa, né, seja tratada com dignidade e que possa superar essa condição, né, é uma batalha, né, acho que o maior problema, o maior desafio para a gente ainda é a questão do preconceito mesmo, né, da sociedade. É importante, até eu queria resgatar um ponto que você usou durante sua fala, quando tinha aqueles dois caras pintando a parede, né, que conseguiram se colocar de maneira informal, enfim, com bico, com trabalho, com emprego, chamar atenção para esse ponto também, que a situação... não de agora com a pandemia, né, que agora é mais acentuado, mas já de anos para cá, que os empregos não conseguem absorver também a enorme oferta, né, de mão de obra, seja os empregos formais, com carteira assinada, mas mesmo os informais, né, também não tem espaço para todo mundo se colocar, e para essa população que passou, que está passando por um momento de situação de rua, já vem mais essa carga também, né, assim como o egresso do sistema prisional também, né, que aí somam-se nessa essa carga já de preconceitos arraigados e de outros Exatamente, fatores. Lucas. Vão dificultar essa inserção da pessoa numa possibilidade de conseguir uma renda, né? É complicado, né? Nós tivemos casos nós temos uma das técnicas assistente social que ela trabalha só com essa questão de inserção, né, no mercado de trabalho, tentar, né, que vai fazendo os contatos, né, com os possíveis empregadores. Em várias ocasiões, quando eles ficam sabendo que dos antecedentes criminais, já diz que o emprego já está preenchido, né, que infelizmente não pode disponibilizar e tal. Então, assim, é complicado, né, porque ninguém quer perto, ninguém quer ver, né, digamos assim, todo mundo, na cabeça de muitos, né, vai lá, tira essa pessoa que está lá no banco da praça, leva para o Centro Pop, essa coisa higienista, né,
Só que as pessoas não se dão conta de que todos nós, né, somos responsáveis e que todos nós precisamos fazer algo, né, para que essa situação, para que eles tenham outras perspectivas de vida, né. Então, é essa a luta aí diária, né. E nesse sentido do que você acabou de falar, de como que as pessoas podem agir nesse contexto, a Kátia pergunta como que a sociedade civil, conselhos, movimentos sociais, sindicatos, enfim, entidades, grupos, coletivos, poderiam contribuir, né, seja nas ações institucionais do Centro Pop ou de um escopo mais abrangente, né, atuando, enfim, nesse contexto, nesse grave problema que a gente tem. A sociedade, a gente disponibilizou várias vezes a nossa fanpage, né, que agora nós temos uma fanpage aí do Face, sobre o serviço, a gente disponibiliza endereço, número de telefone, estamos totalmente abertos, né, à participação das pessoas, a visitas, é só estar fazendo contato com o Centro Pop. Outro canal foi agora, né, que vocês deram essa oportunidade desse diálogo, que a gente pôde mostrar um pouco do que é o Centro Pop, né, muita gente não sabe o que acontece ali no Centro Pop, não sabe o que significa esse trabalho, nem qual o objetivo que ele tem. Então, é outra forma, né, de chegar ao conhecimento das pessoas, o trabalho desenvolvido. Outra questão, a gente tem pensado muito em formar alguns grupos e discutir, né, em alguns segmentos da sociedade sobre essa questão que é onde a gente esbarra, que é na reinserção daquele sujeito que quer trabalhar. A gente está pensando em como discutir isso, né, com a sociedade, que não seja apenas por via tecnológica, mas de abrir mesmo, né? A gente estava com vários estagiários, nós estávamos com estagiários da USC, de outras universidades, agora que eu não vou me recordar, mas que também estavam levando essas discussões para dentro das universidades, né? E através até desses contatos, dessa apresentação, né, cada qual na sua universidade, foram surgindo algumas propostas, né? Foram surgindo algumas parcerias. Né, então, a gente acredita que isso é de extrema importância. A participação, né, da sociedade nessa discussão é muito importante, essencial para a gente, né. O que era a outra pergunta? Dos conselhos, tá. Os conselhos, para a gente, né, tem uma parte, assim, que foi fundamental. Até nessa trajetória, né, do Centro Pop aqui em Bauru. O Conselho de Direitos Humanos, ele nos acompanhou, né, durante o caminhar de um prédio que nós estávamos, o prédio que nós estamos hoje foi um grande avanço, mas que a gente conseguiu também com o apoio do Conselho, né, um prédio onde nós não tínhamos uma equipe, né, nós trabalhávamos em 4 funcionários para atender uma média de 70 a 80 usuários por dia, né, nós não tínhamos condições de desenvolver atividade nenhuma dentro do prédio, o pessoal do Conselho lembra muito bem qual era essa condição, né, enfim, o Conselho, ele nos acolheu, né, nesse anseio de mudança, né, de que as coisas acontecessem, e se juntou, né, à equipe do Centro Pop nessa cobrança, né, e levando essas questões aí para os gestores, da importância, né, de estar compondo a equipe corretamente, né, de como essa equipe tem que ser, de tudo que era necessário para a gente ofertar um trabalho com dignidade, né, para essa população. Então, é uma luta, né, foi uma luta com a sociedade, foi uma luta, pelo menos a primeira gestão, de quando eu entrei, assim, coisas que não seriam necessárias, né, a prefeitura está ali ofertando um serviço, ele tem que ter dar no mínimo as condições, né, para que esse serviço seja realizado de forma digna, né. Legal, então só reforçando aí o que você falou, a página do Centro Pop no Facebook é Centro Pop-Bauru,
acessando, dá para acompanhar as publicações e as atividades. Isso aí. A Vanessa, tá certo, né? A Vanessa conseguiu entrar de novo aqui na conversa? Você consegue ouvir a gente, Vanessa? Quer acrescentar mais um ponto aí que você estava falando? Sua fala foi interrompida no meio. Só agora que eu Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Estamos. Pode falar, Vanessa. Eu acho que ela está com problema de novo. Bom, enfim. O Lucas. Oi. Não, é que às vezes a conexão fica tão ruim que o microfone fecha sozinho. Mas o que eu queria dizer para vocês, para concluir, independente da apresentação dos slides, é que a gente colocou como uma possibilidade para as famílias do programa o acesso a uma alimentação saudável em quantidade, em maior quantidade, a um preço acessível, uma alimentação segura e uma possibilidade de geração de renda para essas famílias. Então, hoje nós estamos com 8 hortas funcionando nos... Ai, que pena, não portanto. Infelizmente tá bem instável a conexão da Vanessa. É uma pena, realmente, como a gente falou, porque são contribuições aí muito importantes desse projeto das hortas comunitárias junto à população dos condomínios do Minha Casa Minha Vida. A Lucineia, ela, no chat aqui, ela encaminhou uma pergunta para a Bibiana, Lucineia Plana, perguntando, pedindo que ela contextualizasse a experiência dela, mas aí eu estendo também para a Camila, que esteve junto lá também na reportagem, com a população atendida lá pelo Centro Pop. Bom, obrigada, Lucinéia, pela pergunta. Acho que essa experiência, na verdade, é como outras experiências que a gente vem desenvolvendo no Jornal 2, de contato com populações, pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? E a sensação que eu sempre fico ao conversar com pessoas que moram em barracos, que moram em ocupações, que moram em assentamentos, em situação de rua, é que a primeira impressão, assim, né, que a gente vem desenvolvendo nesse trabalho do Jornal 2 é que, assim, são pessoas... Não tem uma grande diferença, assim, de... Às vezes, para quem está olhando de fora, pode pensar, é aquela pessoa que está em situação de rua, está muito distante de mim, é muito diferente de mim. Não. Sabe, às vezes, um ponto específico da sua vida, uma situação da sua vida, uma virada, assim, pode te colocar também nessa situação de rua ou te levar para um assentamento sem teto, porque a história das pessoas que a gente conversou foi assim, sabe? Foi gente que ficou desempregada do nada, foi para o assentamento, foi gente que, num momento ali, perdeu o pouco que tinha na vida e foi para a situação de rua. Então, a minha experiência, a minha impressão desses encontros é essa. E isso que me leva para mais perto dessas pessoas. Assim, lá no Centro Pop, a gente conversou com o Eduardo, conversou com a Denise. Quando a gente chegou lá, a Denise já estava cantando. Então, foi algo muito natural, assim. Eu fui conversar com ela, estava lavando roupa, eu falei com ela, olha, posso filmar você lavando roupa? Você está cantando, né? Se você não quiser aparecer, eu não mostro o seu rosto nem nada, mas só a sua mão aqui lavando roupa, cantando. Ela, tudo bem. E aí depois ela quis aparecer. Falou, pode filmar, eu cantando isso que eu gosto de cantar, louvar a Deus, não sei o quê, porque a situação de rua é complicada. E aí vai se desenrolando. Com o Eduardo a mesma coisa. Aí fui conversando com a Denise e ela falou, Eduardo, companheiro do... acho que o Eduardo pode dar uma entrevista para você para falar da nossa situação aqui, né? E fora eles, outros que não apareceram, né?
conversei com um moço lá que estava bem saído da área. E a história dele, assim, até o momento do delito, assim, né, ele estava cursando biologia, estava no primeiro semestre de biologia, aqui em Bauru, e às vezes é esse ponto de virada que muda a sua vida, né? Mas são pessoas tão próximas de nós, assim, da nossa vida, e a gente encontra todos os dias, então essa é a lição que eu tenho para estar cada vez mais perto delas e trazendo esse debate para o Jornal 2 sempre que possível. Eu reforço apenas o que a Viviana falou, porque exatamente isso a gente pode ser o próximo nesse sistema, a gente se alheia dessa realidade quando a gente está numa situação mais confortável, de classe social, enfim, mas ninguém está isento de estar numa situação de vulnerabilidade social. Então, ter um olhar mais humano e mais solidário para essas pessoas nessa situação é fundamental, né? Entendendo que está todo mundo passível de passar por isso, principalmente se você faz parte de grupos mais marginalizados, oprimidos, né? E outra questão assim, que eu levanto é que muitas pessoas realmente, também como a Viviana comentou, muitas vezes não se sentem confortáveis em conversar porque tem medo. Porque, de novo, batendo na questão da mídia hegemônica, que muitas vezes chega com uma câmera na cara dessas pessoas de maneira irresponsável, desrespeitosa, invadindo a privacidade dessas pessoas, e aí gera essa sensação de desconforto, de medo diante de uma câmera, né? Então, o trabalho do jornal vem nessa perspectiva de fazer diferente, de fazer humanizado e de transmitir a mensagem que essas pessoas querem passar. E, por fim, uma outra questão da minha experiência em situações de reportagem em contextos de vulnerabilidade social, é que é muito importante o trabalho que se tem até agora, todos os trabalhos na cidade, mas ainda a gente precisa de mais, a gente precisa avançar, né? Não estou falando aqui especificamente de nenhuma organização, mas assim, Bauru como um todo, poder executivo, poder legislativo, precisa que dentro desses espaços essa questão seja mais debatida, que seja prioritário. Em vez de pensar em destravar a cidade, como a gente sempre fala bastante no jornal, em vez de pensar em destravar a cidade para o mercado imobiliário, para mais gente ficar lucrando, precisa que a população de vulnerabilidade social esteja no debate. Então, é muito importante a gente enaltecer, ressaltar, reforçar e transmitir a mensagem daquilo que já está sendo feito, mas entendendo que precisa mais, a gente precisa avançar muito, e é urgente, né? A gente está numa situação, assim, escancarada, e é desse lado, mais uma vez, que a gente está. Enfim, acho que essa é o meu comentário para essa pergunta. Passo a palavra para o Lucas. Perfeito, Camila. A Kátia aqui já nos sinalizou que a gente precisa encaminhar para o encerramento, né, para que possa ocorrer, de fato, o encerramento da Semana Bauruense de Direitos Humanos. Então, eu queria ouvir da Jane aí suas considerações finais e já agradecer sua disponibilidade por participar aqui dessa atividade conosco. Está sem áudio, Jane. Oi. Lucas, eu que agradeço, e é muito importante, né, poder discutir, poder mostrar para as pessoas, né, o que a Camila bem disse, tudo que está sendo feito, mas que ainda não é o suficiente, né, a gente tem muita coisa aí que precisa ser alcançada, e a gente tem que batalhar por isso. Agradecer vocês, né, por esse espaço, e vamos continuar a discussão, vamos continuar levando a informação às pessoas, né? A gente está à disposição, o Centro Pop está à disposição, e aí, construir em conjunto,
né? E a gente está cobrando aí, né, do poder público condições dignas, né, para que os serviços funcionem como devam funcionar, tá bom? Obrigadão, um abraço a todos. Valeu, Bibi, Camila. Bom, acho que é isso. Foi um debate muito rico que a gente teve aqui. Espero que as pessoas acompanhando também tenham aproveitado, tenham curtido a nossa conversa, participando aí da transmissão ao vivo. E a questão da solidariedade, tem uma coisa que a Tatiana Calmon, que era esposa do Roque, né, sempre fala, a solidariedade de classe é diferente de caridade, é diferente de assistencialismo. Então, a gente tenta trazer isso no trabalho do Jornal 2 também de uma forma a contribuir com essa construção coletiva, né? Ser parte da transformação que a gente quer ver na sociedade. Então, dessa forma, a gente coloca o nosso trabalho como jornalistas a serviço da classe trabalhadora, construindo esse debate e apontando as contradições do sistema capitalista para que a gente possa construir um futuro de uma forma mais em equidade para todas as pessoas, na questão dos direitos humanos, abarcando a moradia, saneamento básico, alimentação, direitos trabalhistas, direitos fundamentais e básicos do ser humano aqui em Bauru, na nossa localidade, onde a gente trabalha com o Jornal 2 como mídia independente, sem amarras, sem fins lucrativos e resistindo há 3 anos daqui em diante. Bom, vou agradecer mais uma vez pelo espaço, que é extremamente importante que mais e mais espaços como esse surjam pela cidade. Agradecer aos meus colegas do jornal pelo convite mais uma vez. Para mim é uma honra poder participar tanto desse espaço como do jornal, que é uma mídia que eu acredito muito. E estão aí na disputa das ideias, né, para construir esse mundo que a gente acredita, que é muito radicalmente diferente do que tem hoje. Fortaleçam o Jornal 2, fortaleçam na divulgação, fortaleçam financeiramente, se possível, e seguimos juntos, né? Como a Bibiana falou da Tatiana Calmon, de olho no olho, não de cima para baixo, nem nada do tipo, olho no olho, com solidariedade a todo mundo. Obrigada. Beleza. Eu agradeço também a participação, mais uma vez, retomando o que a gente falou no início da transmissão. Obrigado pelo convite do Clodoaldo, pelo espaço da Semana Bauruense de Direitos Humanos. Só reforçando que você pode encontrar os conteúdos do Jornal 2 no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, buscando por Jornal 2. Temos o nosso site também, jornal2.com.br, com reportagens, matérias, entrevistas, vídeos. Temos também, como a Camila anunciou, uma campanha de financiamento coletivo, porque sem independência financeira não existe liberdade editorial, e esse é o valor maior que nós prezamos no Jornal 2, um jornal independente 100% livre de interesses, livre de publicidade de empresas, de partidos políticos, de movimentos, de ONGs. É um jornal financiado e sustentado pelos nossos leitores e leitoras, então você pode acessar o site catarse.me/jornal2, catarse com S. Acesse lá, você pode doar a quantia que você achar interessante mensalmente, né, a partir de R$10 por cartão de crédito, ou você pode doar também o boleto bancário, mandando uma mensagem para a gente, que a gente emite boletos também uma vez por mês, no valor que você achar interessante e que você puder contribuir. Se não puder contribuir financeiramente, também você pode apoiar, fortalecendo nossas publicações, comentando, compartilhando, sugerindo pautas, entrevistas, participando. O Jornal 2 é um jornal 100% aberto também para a contribuição da população de Bauru. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a semana, ao Conselho de Direitos Humanos, lembrando da presença do nosso companheiro e amigo Roque Ferreira, que está sendo homenageado com essa atividade. E, enfim, vamos continuar jogando duro nas ruas e nas lutas sempre. E é isso. Kátia, obrigado pela oportunidade. Vanessa, você quer ver se você consegue fazer as considerações finais? Abre seu áudio.
Aí. Kátia, eu nem sei se tem internet para tudo isso. Tá me ouvindo? Sim. Então, o que eu vou colocar é que eu me comprometo a gravar um vídeo, né, com algumas informações que eu ia oferecer na apresentação e para o Jornal 2, porque realmente onde eu estou a conexão está ruim. Mas eu gostaria de agradecer a oportunidade, de dizer que eu estou à disposição para as próximas lutas, dizer que a questão da alimentação em Bauru é uma questão urgente para ser discutida. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, foi excelente. Eu acredito que a gente precisa fazer um trabalho de articulação, foram várias propostas que surgiram durante toda a semana, e a gente daqui a pouco vai apresentá-las. E para a gente é muito importante saber que tem uma juventude aguerrida, competente, inteligente e criativa, disposta a fazer sua contribuição para a melhoria desse mundo, dessa Bauru que a gente precisa fazer, essa Bauru melhor. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, viu? O debate foi incrível, a participação de vocês foi excelente. Contem com o Conselho Municipal de Direitos Humanos de Bauru. E eu quero dizer a todas as pessoas que estão assistindo que a gente conseguiu realizar isso com os nossos recursos, né? A gente conseguiu realizar isso aqui com a nossa luta, com a nossa internet, tirando dinheiro do bolso, que a gente pouco tem, mas que a gente não desiste. Então, saiba, essa ala conservadora aqui da nossa cidade, que vocês vão ter um grande enfrentamento pela frente. Vocês vão ter um grande espaço de resistência. A gente vai combater esse capital que é violento, que massacra e que mata pessoas. É inadmissível o racismo, é inadmissível a LGBTfobia, é inadmissível a violência contra as mulheres, todas as mulheres. É inadmissível que pessoas passem fome hoje, em 2020. Então, saúdo aí os novos gestores que vão entrar a partir de 1º de janeiro de 2021, seja no Poder Executivo, através da prefeita eleita Suelen Rosim. A gente gostaria muito que ela estivesse aqui, mas infelizmente a gente não teve retorno da assessoria dela. A todos os vereadores e vereadoras eleitos e reeleitos, saibam que nós vamos ocupar aquele espaço da Câmara, nós vamos exigir que as políticas públicas dessa cidade sejam voltadas para quem realmente precisa, e não para a elite burguesa dessa cidade. É isso que a gente tem para dizer. Agradeço muito. Daqui a pouco a gente tem um pequeno intervalo, a gente vai atrasar um pouquinho a entrada, mas a partir do meio-dia e 10, a gente vai fazer o balanço da semana com a apresentação das propostas que vieram. E aí eu vou abrir os microfones de vocês, e abram os microfones, quem já fechou. E no 3, a gente está Roque Ferreira presente. Vamos lá? Vamos lá? 1, 2, 3. Roque Ferreira presente. Muito obrigada, gente. Siga em frente ao Jornal 2, Daniela. Parabéns a todo mundo. Daqui a pouco a gente volta. Uma das últimas mensagens. É isso aí, galera. Até daqui a pouco. Muito obrigada.